região na qual a maioria dos países, a população LGBT, ainda enfrenta restrições legais e sociais, Israel voltou a se destacar como uma exceção no Oriente Médio. A edição de 2026 da Parada do Orgulho LGBT de Tel Aviv reuniu milhares de pessoas em um fim de semana de celebrações que transformou a cidade em um grande palco de liberdade, diversidade e inclusão. Esta festa é um evento especial que reforça uma realidade que diferencia Israel de seus vizinhos: a garantia de direitos e espaço de visibilidade para diferentes identidades de gênero e orientações. Enquanto em diversas nações da região, manifestações do orgulho sequer são permitidas, Tel Aviv consolidou-se como um dos principais destinos LGBT do mundo. O sucesso contínuo da parada mostra como a defesa da diversidade pode coexistir com a tradição, inovação e desenvolvimento. Em um cenário regional marcado por contrastes, Tel Aviv segue sendo um símbolo de abertura e respeito às liberdades individuais, atraindo visitantes que enxergam a cidade não apenas como destino turístico, mas também como um exemplo de convivência plural. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O Yom Ha'atzmaut do Consulado de Israel, a celebração dos 25 anos da Amitur, especial Shalom Brasil sobre a Confederação Brasileira Maccabi, o ciclo de palestras do Major Rafael no Brasil. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta daqui a pouco. Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. A Amitur, a Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural, celebrou 25 anos de existência com uma homenagem especial a um dos mais importantes nomes do turismo no Brasil e nosso amigo Marcos Arbeitmann. Em uma manhã de reconhecimento e memória, a Amitur celebrou 25 anos prestando homenagem a um nome que ajudou a pensar o turismo como desenvolvimento, identidade e política pública. Marcos Arbeitmann foi lembrado não apenas pela passagem à frente da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, nas gestões de Mário Covas e Geraldo Alckmin, mas também por uma trajetória de mais de 6 décadas ligada ao setor turístico brasileiro. A homenagem destaca um percurso que une experiência de gestão, visão e compromisso com a valorização dos destinos, dos municípios e da atividade turística como motor econômico e social. Neste reconhecimento também ganham espaço as origens do empresário, marcadas pela história de uma família judaica que chegou ao Brasil depois de fugir do nazismo na Europa. E os recursos desse país maravilhoso que meus pais escolheram para morar, por sorte fugindo do nazismo e da perseguição antissemita, e graças a Deus aqui nós estamos dando emprego para 542 famílias, trabalhando cada vez mais e contratando mais gente. E Shalom Brasil, muito obrigado por estar sempre ao nosso lado, desde o primeiro dia, com o inesquecível Marcel Lender, meu querido amigo e irmão, que nos está acompanhando do céu e que vocês estão realizando um trabalho tão importante nesta grande luta contra o antissemitismo. Ao longo de mais de 60 anos de atuação no turismo brasileiro, Marcos Arbeitmann construiu uma trajetória associada à defesa do setor, à profissionalização da atividade e à importância estratégica do turismo para o desenvolvimento. Na passagem pelo governo do Estado de São Paulo, à frente da Secretaria de Esportes e Turismo, sua atuação ficou ligada a um momento em que o turismo ganhava cada vez mais espaço no debate sobre políticas públicas, estruturação de destinos e fortalecimento dos municípios.
Por isso, a homenagem da MeTour tem também um valor institucional. Ao reconhecer Marcos Arbeitmann, a entidade reconhece uma história que se confunde com a própria evolução do turismo como agenda relevante para o Estado e para o país. O conhecimento dele de turismo em todo o continente nacional é de exemplar e de tirar o chapéu para todos. E completar 25 anos, eu como presidente nacional da MeTour, é uma honra e um privilégio estar à frente aí dessa associação que tem ajudado muitos municípios. Na marca dos 25 anos da MeTour, a homenagem a Marcos Arbeitmann vai além do reconhecimento individual. Ela resgata uma trajetória que une memória familiar, pertencimento judaico, serviço público e contribuição duradoura ao turismo brasileiro. Em tempos de tantas discussões sobre identidade, história e representação, valorizar personagens como Marcos é também preservar a memória de quem transformou desafios pessoais em trabalho, legado e construção coletiva. A celebração da MeTour, nesse sentido, reafirma a importância de reconhecer lideranças que ajudaram a abrir caminhos e a fortalecer o turismo como ponte entre cultura, economia e sociedade. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E, sem dúvida nenhuma, a grande notícia é o memorando de entendimento assinado entre o Irã e os Estados Unidos. Houve muita especulação sobre o que estaria lá, mas basicamente o que está negociado é uma extensão da trégua de 60 dias, a abertura do Estreito de Hormuz. Os navios já começaram a passar, o que fez com que o preço do petróleo caísse imediatamente, e o discurso do presidente Trump é de que os objetivos foram atingidos, o Irã irá aceitar o controle de seu programa nuclear e que mísseis balísticos todos os países têm direito de ter. Veremos o que acontece na sequência das negociações, mas certamente os israelenses não estão felizes com esse resultado da guerra e a vinculação da presença israelense no Líbano ao que acontece nas relações entre os Estados Unidos e o Irã promete trazer muitas tensões. E sobre a presença israelense no Líbano, os soldados continuam a ser vítimas dos drones do Hezbollah. Mais um soldado morreu esses dias e 5 ficaram feridos em um ataque, e não há nenhum tipo de expectativa para um final do conflito. As autoridades israelenses e libanesas continuam conversando, mas o exército libanês não tem a capacidade de eventualmente substituir as forças israelenses, e quando olhamos para o mapa da presença israelense atual no sul do Líbano, ele lembra muito a faixa de segurança que foi estabelecida entre 1985 e 2000, quando Israel se retirou totalmente do território libanês. Mas lembrando que naquela época uma boa parte das patrulhas eram realizadas pelos membros do exército cristão, da força cristã aliada dos israelenses, que deixou a região juntamente com Israel no ano 2000. E, finalmente, as novidades sobre a corrida eleitoral em Israel. O ex-chefe do Estado-Maior, Gadi Eisenkot, conseguiu empatar com o Likud nas prévias ou nas pesquisas de opinião pública para as próximas eleições. Tanto ele quanto o Likud têm 23 cadeiras na eleição para a próxima Knesset. Isso levou o partido Yachad, de Naftali Bennett e Yair Lapid, a cair para o terceiro lugar, somente com 19 cadeiras. Tudo depende, obviamente, do que acontecerá com Netanyahu. Todas as apostas estão em aberto, mas há uma enorme chance, com o aumento da popularidade de Eisenkot, de que os membros da oposição eventualmente possam representar
uma maioria, especialmente se houver alguma defecção do Likud durante os próximos meses. É isso por hoje, até a próxima semana. O Consulado-Geral de Israel em São Paulo celebrou Yom Ha'atzmaut, os 78 anos do Estado de Israel, em um evento com o tema Forças de Renovação, que reforça os laços de Israel com a comunidade judaica brasileira e lideranças políticas do Estado de São Paulo. O Yom Ha'atzmaut, data que marca a independência do Estado de Israel, volta ao centro da cena em São Paulo em uma celebração promovida pelo Consulado-Geral de Israel. Em 2026, o evento chega aos 78 anos do Estado israelense em um tema que aponta para a memória e mais para o que vem pela frente: forças de renovação. A proposta reúne simbolismo, identidade e também uma dimensão diplomática, ao aproximar representantes de Israel da comunidade judaica brasileira em um momento de reafirmação de vínculos culturais e institucionais. Nós vimos durante os 5 anos do meu mandato aqui que a contribuição da comunidade judaica aqui em São Paulo, em todo o Brasil, era uma coisa impressionante. Eu estou muito agradecido a todos que fizeram, a tudo que fizeram durante esta época, este investimento. Por isso, para mim, é importante, neste momento, fazer este evento do Yom Ha'atzmaut. Tenho que dizer sinceramente a todos os brasileiros, amigos, membros da comunidade, eu tenho todos vocês no meu coro quando estou saindo aqui no Brasil. I think the Jewish community all around the world have a lot to give to the world in innovation, in technology, in medicine, in all kinds of areas. And I know we can bring to the world so much also peace and friendship and love. And I'm looking forward to the Jewish people to bring all of that to the world so the world will see the real us, the real Jewish people. Eventos como esse têm valor comemorativo e também cumprem um papel diplomático importante. Ao reunir autoridades, lideranças e convidados da comunidade, o consulado reforça canais de diálogo e presença institucional. Esse tipo de encontro ajuda a manter Israel próximo da diáspora judaica, especialmente em países como o Brasil, que abriga uma das comunidades judaicas mais relevantes da América Latina. Toda a comemoração pelo aniversário da independência da Israel tem que ser muito comemorada. Eu acho que graças à independência de Israel, hoje a gente pode ter uma vida mais tranquila, não só em Israel, como em toda a diáspora. E mesmo com esse aumento do antissemitismo que tem, a gente tem que continuar unido e forte. Eu acho que a gente precisa continuar sempre fazendo eventos como esse. Então, quanto mais proximidade, quanto mais encontros, trazer as autoridades públicas, os cônsulos em São Paulo, são essenciais para a continuidade das relações diplomáticas, mesmo em um Brasil com dificuldades diplomáticas com Israel nesse momento, e isso vai melhorar no futuro próximo. E sinalizar e mostrar de forma muito clara que a comunidade judaica tem diversas pessoas, instituições e representantes que apoiam a comunidade judaica e celebram a comunidade judaica aqui no Brasil. E a gente tem justamente a Comissão de Relações Internacionais na Câmara Municipal, com a presença da vereadora Cris, do nosso gabinete, para manifestar esse apoio inequívoco à comunidade judaica e a Israel. Então eventos como esses são super importantes e nós estamos aqui para reforçar mais uma vez nosso apoio inequívoco a toda a comunidade judaica. O tema escolhido para este ano, Forças de Renovação, conversa diretamente com uma agenda de continuidade e transformação. Dentro da comunidade judaica brasileira, os sinais dessa renovação aparecem em diferentes frentes: na formação de novas lideranças, no fortalecimento da educação judaica, na presença crescente de jovens em espaços comunitários, no diálogo entre tradição e identidade contemporânea e no uso das redes e da cultura para ampliar alcance e engajamento. Falar em renovação é também falar em capacidade de adaptação sem perder a essência. Há uma relação muito clara entre a comunidade judaica e o Estado de Israel, uma relação intrínseca, onde nós temos esse vínculo emocional, familiar, histórico, religioso com o Estado de Israel, e o Estado de Israel tem nas comunidades judaicas
também um porto seguro, né, em todos os lugares do mundo. E comemorar 78 anos de resiliência, 78 anos de luta, de sangue, como membro da comunidade judaica, como amante do Estado de Israel, como alguém que tem uma filha que mora em Tel Aviv, estar aqui é uma obrigação, mas é uma obrigação das mais gostosas. A despeito de tudo que aconteceu, a data da celebração da independência de Israel foi, é e sempre será uma data festiva, né? Israel merece essa celebração. Realmente o impacto é grande, emocional, tem traumas, a sociedade israelense vive traumas, mas não por isso ela deve deixar de celebrar. Hoje a gente vê aqui a presença de tantos representantes de países e isso demonstra claramente um suporte a Israel, um apoio aos fatos e a esse trânsito diplomático, essas relações cordiais entre os países que permitam que não só questões comerciais aconteçam, mas questões diplomáticas, questões entre embaixadas tão importantes para nosso relacionamento global. A celebração deste Yom Ha'atzmaut também acontece sob o impacto emocional evidente. Desde o ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel e comunidades judaicas em diferentes partes do mundo passaram a viver um período de luto, preocupação e mobilização. Por isso, comemorar a independência israelense neste contexto ganha um significado ainda mais forte. A data deixa de ser apenas uma celebração nacional e passa a representar também resistência, continuidade histórica e afirmação de identidade. O evento proposto pelo consulado reposiciona a festa como um gesto de permanência. Celebrar Israel neste momento é também reafirmar sua existência, sua sociedade e sua capacidade de renovação. Então a gente tem condição de celebrar e se emocionar junto e dizer que Israel não está sozinho, que nós estamos apoiando aqui do outro lado, seja com trabalho voluntário, seja com dinheiro, seja em projetos, poder comemorar a existência e lutar aí pela nossa liberdade, que liberdade não é uma coisa que se conquista à toa, tem que se lutar para conquistar. Esse tipo de eventos fortalece muito a relação entre a comunidade judaica brasileira e Israel, que o trabalho desse fortalecimento é fundamental. Os judeus brasileiros são judeus orgulhosos e brasileiros orgulhosos e é muito importante manter a força deles comunitariamente. A seguir, a visita de Major Rafael ao Brasil. Em palestras realizadas no Clube Paulistano, na Federação Israelita do Estado de São Paulo, na Polícia Militar e no Colégio Aleph, o Major Rafael abordou como uma disputa por narrativas influencia a percepção pública de todos os acontecimentos do Oriente Médio. Foram encontros que destacaram o papel da informação, da comunicação estratégica e do desafio no gerenciamento da opinião pública em contextos de conflito. Em um mundo onde a informação circula em velocidade cada vez maior, a disputa pela narrativa dos acontecimentos se tornou parte fundamental dos conflitos modernos. Primeiro porta-voz das Forças de Defesa de Israel para países de língua portuguesa, o Major Rafael Rosenstein dedicou sua vida hoje a compartilhar sua experiência por meio de palestras e encontros ao redor do mundo. Autor do livro Guerra de Narrativas, ele defende que, nos conflitos atuais, a batalha pela opinião pública pode ser tão relevante quanto os confrontos travados no campo físico. É muito bacana ver a continuidade do brilho do Major sendo emanado. É a verdade imperando. Então, para mim, isso não tem preço. Eu entrei nesse projeto por conta disso. Nós estamos sendo vítima das inverdades que se propagam com uma facilidade absurda e o Major é essa fonte de sabedoria e o carisma dele, a forma que ele coloca e de onde ele vem, sendo porta-voz oficial do IDF, que é a Força de Defesa do Estado de Israel, é uma oportunidade ímpar para o Brasil. Durante sua passagem por São Paulo, o Shalom Brasil acompanhou uma série de palestras realizadas para públicos diferentes. No Clube Paulistano, Rafael apresentou uma visão aprofundada sobre o conflito no Oriente Médio, explicando desafios históricos, políticos e sociais da região. Na Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP,
O encontro foi voltado aos pais de alunos judeus que estudam em escolas não judaicas, abordando os desafios enfrentados pelas famílias diante da crescente polarização e da disseminação de informações distorcidas. Hoje tive 2 eventos muito importantes. O primeiro foi no Clube Paulistano, um dos maiores clubes aqui de São Paulo. E a grande importância desse evento é que é um clube que não pertence à comunidade judaica. Eu conversei com dezenas de pessoas que estavam interessadas em entender o que realmente acontece no Oriente Médio e não são judeus. Então foi muito importante esse evento. Depois, eu tive na Federação Israelita, aqui no estado de São Paulo, me encontrei com pais de alunos judeus que estudam em escolas não judaicas. Na verdade, a comunidade judaica aqui no Brasil é a primeira que sofre quando o Estado de Israel é tão rejeitado nesse período de guerra que nós estamos vivendo. É muito importante combater a desinformação, combater as narrativas enganosas, trazendo os fatos, trazendo as informações. E é exatamente isso que eu fiz nesses eventos no dia de hoje. A agenda também inclui uma visita ao batalhão da Polícia Militar. Durante o encontro, o major compartilhou experiências e desafios acumulados ao longo de sua trajetória militar e destacou desafios em comum entre as forças de segurança do Brasil e de Israel, especialmente em cenários de crise, tomada de decisão sob pressão e comunicação com a sociedade em momentos sensíveis. Foi uma satisfação enorme poder compartilhar os fatos, compartilhar a minha experiência como porta-voz das Forças de Defesa de Israel com policiais militares que sentem que os desafios que eles passam aqui em São Paulo são muito parecidos com os desafios que nós temos na guerra midiática lá em Israel. E eu fiquei muito feliz também de ver muitas mulheres oficiais presentes aqui. Foi um prazer enorme ver o interesse dos policiais militares de poder entender, de poder receber, de poder mostrar o apoio. O apoio a Israel aqui no Brasil está crescendo. É o único país do mundo que o apoio a Israel vem crescendo. A gente vive hoje aqui no Brasil uma verdadeira guerra de narrativas e a gente precisa combater cada uma dessas mentiras, cada uma dessas invenções com a verdade, com dados e com conhecimento. Por isso foi muito importante esse encontro e aproveitar para reforçar mais uma vez, de forma inequívoca, o nosso compromisso, meu, como chefe de gabinete da nossa vereadora Cris Monteiro, para a gente trabalhar em prol da comunidade judaica, em prol da verdade e combatendo o discurso de ódio e antissemitismo. A comunicação nunca foi tão importante como nesse momento. É por isso que eventos como esse de hoje, com a presença do Major Rafael explicando como as forças de defesa de Israel trabalham a comunicação e consideram o caráter estratégico da comunicação, isso nos ajuda a superar alguns obstáculos, alguns desafios até de resistência interna quando se fala em ampliar a capacidade de comunicação da Polícia Militar de São Paulo. No Colégio Aleph, Rafael participou de 2 momentos distintos. Primeiro, conversou com os pais dos alunos sobre o impacto da desinformação e a importância da educação na formação de cidadãos preparados para analisar diferentes narrativas. Em seguida, falou diretamente com os estudantes, incentivando o pensamento crítico, a busca por fontes confiáveis e a valorização dos fatos. Ao longo de todos os encontros, uma mensagem esteve presente. Em uma era marcada pelo excesso de informação, compreender os contextos, verificar as fontes e combater a desinformação tornou-se uma ferramenta essencial na busca pela verdade. O momento que nós vivemos é muito importante fortalecer os alunos judeus que entendam que Israel é um país democrático, Israel é um país que atua de acordo com todas as normas internacionais e nós precisamos enfrentar não somente a guerra operacional, mas também a guerra midiática. Foi uma conversa muito boa e eu estou muito feliz de ter encontrado aqui não somente os pais dos alunos, mas também os próprios alunos que precisam tanto de fortalecer a resiliência deles nesse momento. E foi por isso que eu estive aqui hoje conversando com jovens para dar para eles as informações, para dar para eles a oportunidade de receber o livro A Guerra de Narrativas que eu escrevi há mais ou menos um ano atrás, virou best-seller aqui no Brasil. Isso mostra
como o povo brasileiro está com sede de informações. Primeiro eu queria agradecer ao Major Rafael, que tem dedicado nos últimos anos boa parte do tempo dele a combater essas fake news e essas versões inverídicas e tentar munir não só a comunidade judaica, mas principalmente pessoas de fora da comunidade judaica. O trabalho dele se intensificando aqui no Brasil nos dá subsídios, né, para alimentar mesmo a narrativa. A palestra do Major, ela é fundamental para aprender, para se aprofundar e para entender como que ele faz o trabalho dele, para a gente também poder passar essa informação para poder combater o antissemitismo. Eu acho o Major tem uma figura importantíssima para a gente. Ele acaba nos ensinando e trazendo fatos e deixando com que a gente não entre no bolo das narrativas enganosas. Os alunos, eles precisam ter ferramentas para conseguir se defender do antissemitismo. Estar aqui hoje para mim é um grande privilégio. É o primeiro ano dos meus filhos no Aleph. Nós viemos de uma escola internacional onde não tinham judeus, onde os meus filhos falavam: nós somos os únicos judeus que existem na escola. Então eu trouxe eles para cá para que eles pudessem fazer parte disso, entender o que é estar nesta comunidade, o que é viver dentro de um lugar onde estamos juntos. Eu tenho um lema que eu levo aqui dentro da colônia, dos meus negócios, que é sempre a melhor resposta é a verdade. E o Major nos reforçou isso, nos ensinou isso, que trazer os fatos, e esse livro dele, ele mostrou que tem muitos fatos. Eu aprendi muito com essa palestra, fatos que ele trouxe que eu desconhecia, e vou passar para os meus filhos. Rabino responde. A pergunta é: tem gente que passa anos no emprego que odeia, se sentindo preso. O judaísmo tem uma visão sobre trabalho que pode mudar esta perspectiva? Então, claro que é melhor a pessoa trabalhar no que ele gosta, no que ele sente que ele vai, na verdade, contribuir, ele tem o dom para isso. Um músico deveria trabalhar, na verdade, numa orquestra, e um físico no laboratório, e assim diante. Mas não sempre é possível. Não sempre funciona. Não sempre a pessoa poder concretizar o dom que ele tem. Ele vai ter que trabalhar em algo que talvez não é exatamente o que ele pensou, o que ele gostou, etc. Mas tem uma solução. Desde o momento que você entende que o trabalho é um meio e não um fim. Se você acha que o trabalho é um propósito e o fim, você não vai se sentir bem, vai ser deprimido. Estou fazendo o dia inteiro coisas que eu não estou gostando. Mas se eu trabalho é apenas um meio para poder ajudar a família, dar conforto para meus filhos, ter tempo para fazer outras coisas, o trabalho é apenas um meio. Eu tenho tempo, na verdade, jantar com minha família, dar um conforto para eles, ir para um estudo, para um shiur, aprender alguma coisa, escutar. O trabalho não é tudo, é uma parte da vida. Podemos preencher com muitas outras coisas que nos dão satisfação. דמיינו מהפכה בינלאומית, יהודית, תורנית, של נתינה ואהבה. אולי פשוט חישבו על מי שעומד מאחוריה. רבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון. מיליונים ברחבי העולם חווים לו רבות כל כך. אבל בשנת 1951, שהופך למנהיגה השביעי של חסידות חב"ד, מדובר על תנועה קטנה ומוכה, המלקקת את פצעי השואה והקומוניזם הרצחני. עם נתוני הפתיחה הללו, הרבי מתחיל במימוש חזונו המהפכני. ממה עשויות מהפכות? מהפכות זקוקות לאנשים, והרבי הוא המאמין הגדול ביותר באנשים וביכולותיהם. הוא מדרבן אותם לנצל את יכולותיהם עד תום, כדי לממש את עצמם בציפיותיו של הבורא מהם. Not only did the Rebbe transform lives, he transformed people into people who themselves
transformed lives, and that, through you, is how he changed the world. The influence of the Jewish people is a big plus, but nevertheless, every Jew has the power to do so because he is going with the help of the blessing of God Almighty himself. Well, I promise I'll do my best. כדי להאמין באנשים, צריך לפגוש אותם. וחדרו האישי הקטן והצנוע של הרבי הופך למקום מפגש לשועי ארץ לצד עמך ישראל. הנכנסים לחדרו של הרבי חשים שהרבי ממתין אך ורק להם. מאות היו שם לפניהם, עשרות יבואו אחריהם, אך כל אחד מתקבל במאור פנים כאילו היחיד שהגיע. אפילו שהמפגש מתקיים בשעות הקטנות של הלילה. Rabbi Schneerson is a great man in Israel. A person that on one hand lives in the world of the Torah, but has got practical sense to the realities of the life everywhere in the world. The Rebbe symbolized us Ahavat Yisrael. He always had his gaze fixed on the most important thing. He's one of the greatest men or the greatest ever man. לאט לאט מוקמת מעצמת בתי חב"ד ברחבי העולם. אלפים מתבשרים לרעיון הגדול ומקדישים את חייהם למשאלתו של הרבי, שאף יהודי ויהודייה לא יישארו לבד בשום מקום בעולם. את המהפכה הרבי מניע. אבל מה מניע את הרבי? ובעצם, מהו רבי? עם ישראל הוא כמו גוף אחד גדול. ללא ראש, גוף הוא אוסף אקראי של איברים. רבי זה ראשי תיבות של ראש בני ישראל. הוא הראש של העם היהודי. מה זה אומר? שכמו הראש המבין את חשיבותו של כל איבר, הרבי, הראש, מוטרד מגורלו של כל אחד ואחת מבני עמו. זהו המניע. וזה אומר בעצם עוד משהו, שאין לו רגע אחד לעצמו. 1986. רבבות בני אדם מייחלים לפגישה עם הרבי. משימה שנראית בלתי אפשרית. לא אצל ראש בני ישראל. הוא כבר בן 84. אך ניצב מדי יום ראשון כ7-8 שעות בכניסה למשרדו, ומאפשר לכל אחד ואחת לפגוש אותו בלי תור. כך 7 שנים, בלי הפסקה, מדי שבוע, ללא צורך בקשרים ובלי תשלום. רגע, מסתבר שמישהו כן משלם על המפגש הזה. הרבי בעצמו. לכל אחד מעשרות האלפים מעניק הרבי $1, כדי שיתרום אותו לצדקה היכן שירצה. This is my thing, this is the Baruch HaFenai. That's the Baruch HaFenai. Rabbi, Papi, say love you. Take it to the very much. That's for your love. שחושבים על זה, הרבי העביר שיעורים במשך עשרות אלפי שעות מול החסידים. הוא עסק בהגעת ועריכת אלפי חידושי תורה, קיבל אלפי מכתבים בכל יום, והוא התעקש להשיב אישית לפונים אליו בעצמו. הוא קיבל אנשים מפגישות אישיות במשך לילות שלמים, ונסע לציון חמיב עם הררי מכתבים מכל העולם, להתפלל שם בעבור אלה שפנו אליו. מהפכות זקוקות לבסיס רעיוני, לתורה, וזהו החלק היקר ביותר לליבו של הרבי. לימוד התורה. שקידתו האישית של הרבי בתורת ישראל באה לידי ביטוי בעשרות אלפי שעות השיעורים שהוא מוסר, בכל תחומי התורה. בחידושים הרבים שהגה, בהתכתבויות התורניות עם גדולי הדור, וגולת הכותרת. כמות הספרים הבלתי נתפסת שהרבי מדפיס. תארו לעצמכם, ספרים חדשים משיעורים שהרבי מסר עדיין יוצאים לאור היום, וכך, בכל רגע נתון, בכל נקודה על פני כדור הארץ, בבתי חב"ד מסביב לעולם, בישיבות, במוסדות החינוך, רוח אהבת התורה של הרבי מפעמת ללא הפסק. Don't forget about the enemy rights. Talking to me. Thank you. Because you are here only in the minority. Don't be afraid. The Jewish people is a minority. המהפכה שהרבי מחולל כוללת חידוש מיוחד, נוכחותן של נשי ובנות ישראל. You are not changing anything. You are only returning to your real essence, doing so of your own volition, and then it will come to you automatically to progress in all things of Yiddishkeit. ב-1952 מקים הרבי את ארגון נשי ובנות חב"ד, מראשוני ארגוני הנשים בארצות הברית.
ובעקבותיו, הרבי מעודד הקמת ארגוני נשות ובנות ישראל בכל רחבי העולם. את מדליקה בשבת, אבל תראה שכל החברות שלו יעשו גם כן. היחס לנשים תופס מקום נכבד במהפכה העולמית של הרבי. אני מלכת היופי של ישראל, אני מייצגת את מדינת ישראל, אני מבקשת שתברך אותי באושר ובברכה. אם היא איש יראת השם, היא מנצלת את היופי שלו ולהיות עם יופי בתורה ובמצוות. תודה רבה. נמסור את זה גם לחברת שלו. תודה. והסגניות ולכל המשתתפים. ומה היום? שאי אפשר לפגוש את הרבי פיזית? עד שתבוא הגאולה, אנחנו נוסעים לציון של הרבי, כפי שנהג הרבי בעצמו, שנסע לציון של חמיב, הרבי הקודם של חב"ד, עם אלפי המכתבים שנשלחו אליו מכל העולם. עמד שם שעות, התפלל, ביקש, בשביל כל עם ישראל. המהפכה של הרבי כוונה למטרה אחת ויחידה, לתקן את העולם, כדי להכשירו לגאולה שלמה. כל מעשה טוב, כל מצווה מביאים אור לעולם, ומכינים אותו לעולם טוב ומושלם, עולם של גאולה. והאיקר ist am meisten הוא האיקר, der גאולה האמיתית והשלמה בפשטות. יכולנו לדבר על עשרות שקי הדור שנחתו על שולחן הרבי מדי יום, על גרעיני ההתיישבות שהקים בארץ ישראל, על מדליית הכבוד שהעניק לו הקונגרס האמריקני בשל פועלו החינוכי לאומה כולה. על יום החינוך השנתי עליו חותם נשיא ארצות הברית מדי שנה ביום הולדתו העברי של הרבי, על הקשרים עם מערכת הביטחון הישראלית, הפעילות לחיזוק חיילי צה"ל במקומות הנידחים ביותר. אבל לא באנו לסכם, כי חזונו של הרבי עודנו מהדהד בעוצמה, חי וכובש לבבות ואת העולם כולו, וכולם יכולים להצטרף אליו. עשו מעשה טוב אחד, אפילו קטן. קיימו מצווה או קבעו שיעור בלימוד התורה והשפיעו על הסביבה שלכם. המהפכה של הרבי היא התקווה של כולנו. הבאת הגאולה השלמה. A seguir, especial Shalom Brasil sobre a Confederação Brasileira Maccabi. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! Diante de 30 mil pessoas em Jerusalém, atletas brasileiros desfilam sob fogos de artifício em um dos maiores eventos esportivos judaicos do mundo. Por trás deste espetáculo está a Confederação Brasileira Maccabi, uma entidade criada dentro da comunidade judaica. Vamos conhecer no especial Shalom Brasil de hoje quem foram os responsáveis por construir esta organização e a sua trajetória. É verão em Jerusalém. O estádio TED está lotado. 30 mil pessoas em pé. Fogos de artifício rasgam o céu da cidade sagrada. E no gramado, mais de 1000 brasileiros desfilam com a bandeira verde e amarela erguida, sambando, se abraçando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é uma abertura da Maccabiada. Uma competição esportiva com 78 países participantes, quase 10 mil atletas, considerada a terceira maior competição do mundo, atrás apenas das Olimpíadas e dos Jogos Mundiais Estudantis. E o Brasil estava ali, na terceira maior delegação do mundo.
Quem fez as seletivas, escolheu os uniformes e garantiu que aqueles atletas chegassem a Jerusalém prontos para competir? Existe uma confederação discreta, fundada em São Paulo, que a maioria dos brasileiros fora da comunidade judaica nunca ouviu falar. Ela se chama CBM e esta é a história de como ela foi construída. Para entender o que é a CBM, é preciso voltar ao começo. E o começo não está em São Paulo. Está em 1912, numa cidade sob mandato britânico no Oriente Médio. Um jovem de 15 anos chamado Yosef Yekutieli ouvia pelo rádio as competições dos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Daquele momento nasceu uma ideia improvável: criar uma competição esportiva internacional para os judeus do mundo inteiro, realizada em Israel. Levou quase 2 décadas para concretizar esse sonho. Em 28 de março de 1932, 390 atletas de 18 países, incluindo Síria e Egito, competiram pela primeira vez. Não havia piscinas, a natação foi disputada no mar, em áreas delimitadas por barcos e boias. As pistas de atletismo foram construídas pela ferrovia israelense. 16 modalidades em 3 dias. Era o nascimento da Macabíada, os Jogos da Paz. Mas só em 1953 uma delegação brasileira cruzou o oceano para competir em Israel. Atletas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A bandeira verde e amarela desfilando pela primeira vez numa Macabíada. Com o crescimento do interesse, em 1962 foi fundada a Confederação Brasileira Maccabi, a CBM. O objetivo era organizar as seletivas, apoiar os atletas e unificar os clubes socioesportivos judaicos espalhados pelo país. Sediada na Associação Brasileira, a Hebraica em São Paulo, a CBM passou a representar oficialmente o Brasil na CLAM, a Confederação Latino-Americana Maccabi, e na União Mundial Maccabi, sediada em Jerusalém. Em 1969, comunidades de outras regiões começaram a integrar o time nacional de forma sistemática. A delegação judaica de Porto Alegre passou a fazer parte do grupo. O Brasil crescia dentro do movimento. Para se ter ideia da dimensão do que a CBM representa, o movimento Maccabi Global conta hoje com cerca de 400 mil membros distribuídos em mais de 50 países. E o Brasil é um dos seus pilares. A Confederação Brasileira Maccabi é uma entidade sem fins lucrativos. Voluntários, dirigentes que dedicam parte significativa de seu tempo a isso, sem remuneração, sem holofotes. Mas a operação que essa entidade executa não é pequena. Dentro da Macabíada Mundial, o papel da CBM é equivalente a de um Comitê Olímpico Nacional. É a única entidade autorizada a formar, organizar e chefiar a delegação brasileira nos Jogos em Israel. E para isso, sua atuação se divide em 4 frentes. A primeira é a formação técnica. Seletivas nacionais para escolher os atletas nas 29 modalidades confirmadas, com categorias que vão dos júniores, 15 a 18 anos, ao Open, Master e Paraolímpico. A segunda é a logística, planejar a viagem de centenas de pessoas, emitir inscrições, coordenar passagens aéreas, hospedagem em Israel, uniformes, comissão técnica, treinadores, chefes de equipe, médicos e fisioterapeutas. A terceira é a captação de recursos, patrocínios privados, doações comunitárias e a lei de incentivo ao esporte. E a quarta frente, talvez a mais singular, é a integração cultural. O Comitê Internacional exige que os atletas participem dos seminários educacionais e excursões por Israel para fortalecer os laços com a entidade judaica. Não é só esporte, nunca foi só esporte. Além da Macabíada Mundial, a CBM organiza eventos esportivos.
os Macabeus Escolares, que reúnem mais de 1.000 atletas estudantis em modalidades como futsal, natação, basquete, xadrez, com atividades culturais que incluem o Kabbalat Shabbat. 26 clubes afiliados de todo o Brasil. Na 13ª edição, em 1989, o Brasil chegou ao 4º lugar geral, com 15 ouros, 9 pratas, 7 bronzes, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e Israel. Em 2013, na 19ª Maccabiada, foram 509 atletas, a 3ª maior delegação do mundo, excluindo o país sede. Mais de 1.000 familiares acompanharam os competidores. O Brasil terminou em 5º lugar, com 63 medalhas, sendo 10 de ouro. O auge veio em 2022, na 21ª Maccabiada. Mais de 600 integrantes, mais de 90 medalhas. Inédita 6ª colocação geral entre mais de 70 países. A fundação da CBM não tem um único nome. Foi um esforço coletivo de lideranças comunitárias que, ao longo de décadas, passaram o cargo de mão em mão. Samuel Bach foi o primeiro. Ao lado de Davi Copenhagen, ajudou a lançar as bases do movimento macabeu em São Paulo, numa época em que o Maccabi se resumia a 2 campos de futebol alugados no Bom Retiro. Chamaram Marcos Arbeitman, que chegou ao movimento vendendo passagens para Israel. Ele virou dirigente, presidiu a CBM e se tornou o primeiro não-europeu na história a presidir a União Mundial Maccabi em Jerusalém. Moisés Schneider foi quem enxergou o potencial onde outros viam apenas atletas. Foi ele quem convidou Jacques Terpins para sua primeira Maccabiada em 1967. Terpins foi, gostou e nunca mais parou. De cestinha, ele virou dirigente, presidiu a CBM, depois a Clan por 2 mandatos e é um dos 3 brasileiros a receber o Yakir Maccabi, a mais alta distinção do movimento mundial. Francisco Reichmann, Chaim Buka e Júlio Strayer deram continuidade ao trabalho nos anos seguintes, mantendo a confederação de pé numa época ainda muito precária, quando tudo era construído no improviso e na força do voluntariado. Johnny Coquier presidia a CBM quando Abramo Dweck entrou no movimento por acaso, após uma promessa feita numa Maccabiada em Israel. De volta ao Brasil, ele virou presidente, criou os estatutos que regem a confederação até hoje e fundou as Maccabiadas Escolares. Sammy Stockfish entrou no mundo macabeu como técnico de futebol, foi mordido pela mosquinha da Maccabiada, expressão dele, e ficou. Entre 2006 e 2011, ele presidiu a CBM e encerrou o mandato, realizando a Maccabiada Pan-Americana no Brasil pela 2ª vez em 30 anos. Avi Gelberg profissionalizou a confederação. Antes, havia apenas uma secretária como funcionária. Durante sua gestão, foi montada uma equipe de 6 profissionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Fernando Rosenthal deu sequência a esse trabalho e entregou a confederação pronta para o próximo ciclo. O mais jovem começa a ser pai de criança pequena e gente que tem histórico de esporte, de atleta. Eu joguei basquete desde criança, joguei na seleção juvenil de Israel, depois pratiquei futebol, então sempre esporte na veia. Aí você quer que seus filhos também participam. Aí você começa a levar os filhos, joga na Hebraica, joga no Maccabi, começa a se envolver com as coisas, aí vê que precisa de trabalhar para você também fazer as coisas andarem. E aí você começa, eu sempre falo, o trabalho comunitário, ele começa numa grande parte pelos seus filhos e ele acaba pelos filhos dos outros. Eu acho que isso que me fez começar a andar na vida comunitária, dentro do Maccabi, depois dentro da Confederação Brasileira Maccabi,
e depois também dentro da hebraica, a gente vê que através do esporte a gente também pratica o judaísmo. A Macabíada traz esse ar de elo de ligação com outros judeus do mundo inteiro. Essa é a 25ª Macabíada, então imaginam, estamos falando de 100 anos de história. E a gente tem que ter esse respeito, tanto pela nossa história, como o nosso futuro esportivo está nessas Macabíadas. Nosso futuro esportivo está criando essas novas gerações, porque a criança... hoje eu estava falando com uma pessoa que me falou: minha filha tem 11 anos, está no vôlei da hebraica, mas ela já está pensando na Macabíada. Então ela já começou agora a fazer o vôlei competitivo da hebraica para com 15 anos poder ir no juvenil para a Macabíada. Então isso cria esses hábitos, isso criou desde do histórico lá nos anos 20 até hoje, esse histórico para fazer que o nosso povo tenha uma oportunidade esportiva, tenha uma convivência esportiva, que cria também a prática do judaísmo através do esporte. Hoje, quem carrega essa história é o Davi Bobrov, presidente atual da CBM, com as atenções totalmente voltadas para a 22ª Macabíada, agendada para julho de 2026 em Israel. E aí, um pouco antes das Macabíadas de Israel, o Avi chegou em mim e falou: olha, tá acabando a gestão do Fernando Rosenthal, que é o atual presidente da hebraica, né? E não tem ninguém. E ele falou: você tem interesse em assumir? Eu falei: putz, há um ano atrás eu não sabia nem o que era CBM, né? Para começar. E acabou Israel, comecei a montar a diretoria e eu assumi em janeiro próximo. Esse evento normalmente já é muito importante, né? Primeiro que eu acho que é um momento onde a gente junta a comunidade mundial sem divisões. E eu acho isso muito legal do esporte, é uma das coisas que me atrai. Essa vez especificamente, nem se fala, né? Depois dos atentados que teve, eu acho que é um momento, de novo, da gente mostrar para a comunidade maior que estamos unidos, que a gente não tem, não sei se a palavra é essa, mas vergonha de ser judeu, então a gente vai estar todo mundo lá junto. Mais do que isso, a gente vai estar ajudando muito Israel, trazendo empregos, então acaba sendo um evento que só de atletas, se eu não me engano, 12, 13 mil atletas, mais acompanhantes, então assim, é uma coisa que gira a economia de Israel. Em número de pessoas, é o 3º maior evento do mundo. União, resiliência, e ainda estamos ajudando Israel a voltar a rodar, né? A ter atividade, gerando emprego, e faz muita diferença. Histórias diferentes, o mesmo movimento, que ao longo de décadas foi construindo algo que nenhum desses homens poderia sozinho. Uma delegação capaz de entrar no estádio em Jerusalém e para 30 mil pessoas. Estádio TED, Jerusalém, 30 mil pessoas em pé, fogos de artifício. A delegação brasileira desfilando sob aplausos. Tudo aquilo tem um endereço. Uma sala na hebraica de São Paulo. Tem uma herança de dirigentes que foram atletas e de atletas que viraram dirigentes unidos pela mesma ideia, que o esporte pode ser o caminho mais curto entre um jovem judeu brasileiro e sua identidade. A 22ª Macabíada está agendada para acontecer em Israel entre 30 de junho a 14 de julho de 2026. As atenções já estão completamente voltadas para ela. Bom, entrei na CBM a convite inicialmente do Fernando, que era o presidente, né? Junto com o Davi, que já sabia que seria o presidente. O Dório, que é o antigo diretor, ia fazer aliar e precisava entrar alguém. E acabou calhando de eu estar disponível também. Teve o convite na última Macabíada Mundial, eu entrei como uma fase de transição, o Dório tocava, eu estava por baixo, e aí
após uma cabine ele saiu e eu assumi o cargo definitivamente. Tem trabalhado muito também em trazer as pequenas comunidades para participação, né? Ficava muito centralizado entre São Paulo, Rio e um pouco de Porto Alegre. E a gente, nessa gestão, começou a procurar um pouco mais as pequenas comunidades. Da Argentina, a gente já levou uma menina que era da Amapá, agora está no Pará, mas vai ela e o irmão participando agora. Vão 2 meninos de Recife, 2 de Curitiba, 1 de Minas Gerais. Então a gente está tentando fazer que as pequenas comunidades entendam que eles também podem participar. Tem que continuar trabalhando, né? O nosso lema é judaísmo através do esporte e vamos continuar assim. Estamos em crescimento, estamos cada evento que tem, a gente está levando mais pessoas, mais gente participando, a gente vê a felicidade das pessoas quando voltam e aí isso aí não tem preço. Então é trabalhoso, é duro, tem muita encheção, mas no final tudo dá certo. A CBM não é apenas uma confederação esportiva, é o mecanismo que faz com que um jovem de Porto Alegre, do Rio de Janeiro ou de São Paulo possa um dia carregar a bandeira do Brasil num estádio em Jerusalém, diante de 30 mil pessoas, e voltar diferente. E é exatamente por isso que o Shalom Brasil vai estar lá em Israel, 1º de julho de 2026. No estádio, no desfile, nas piscinas, nas quadras, junto com a delegação brasileira, contando essa história de perto. Porque cobrir as Macabíadas não é apenas jornalismo, é entender o que move o povo judeu. É estar presente no momento histórico, é trazer para você, com verdade, com responsabilidade, o que acontece quando 10 mil judeus de 70 países se encontram em Israel depois de tudo que o mundo viveu. Isso é o Shalom Brasil. Não repetimos narrativas, analisamos fatos, confrontamos dados e entregamos para você informação de qualidade. Nos vemos em Israel. Shalom Brasil e até a próxima! No Conib em Foco desta semana, a gente traz um trecho do painel Atuação Política em Tempos de Polarização, realizado na 56ª Convenção da Conib. Um encontro que reuniu lideranças de diferentes espectros para discutir algo essencial: como o diálogo constrói pontes e fortalece o combate ao antissemitismo no Brasil. Você acompanha agora um recorte dessa conversa, com falas de Tabata Amaral e Kim Kataguiri. Como é que nós fazemos para construir um novo cenário, principalmente agora, que temos aí uma interrupção da questão da guerra, brasileiros que vivem aqui, querem viver livremente, querem andar pelas ruas, frequentar as escolas, usar suas kippot na cabeça, Maguen Davi, Estrela de Davi, e que, baseado naquilo que a gente observa no outro mundo, em alguns outros países, começam a ter medo. Como é que a gente faz para reconstruir isso? Tem formas muito concretas de você fazer isso. É garantir a informação, a conscientização, é garantir que os servidores públicos estão preparados para reconhecer, para saber como agir, é garantir que a gente tem canais de denúncia, que a gente sabe o que fazer quando recebe uma denúncia, é garantir que, mais uma vez, nessa cidade tão maravilhosa que a gente tem, todos possam viver em paz, com segurança e livres para se manifestar. Na questão de sobrevivência, na questão de disseminação de ódio, no combate àqueles que defendem que vocês não existam, que vocês não têm o direito de se defender, só cabe a vocês reagir, e reagir de maneira proativa. E não dizendo, não vou me meter na política. E se quem odeia vocês tomar cada vez mais espaço na política? Começar a aprovar leis contra vocês? Começar a usar o executivo para perseguir vocês? Aí já vai ser tarde demais.
Pois é, meu amigo e minha amiga do Shalom Brasil, é mais um programa que chegou ao fim, mas é mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, conectados, vivendo, celebrando e trazendo tudo o que acontece na nossa comunidade judaica. Temos o nosso encontro marcado aqui semana que vem, então um grande abraço e até já, e Shalom Brasil!